Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Matemática Básica. Nessa aula sobre equações de primeiro grau com incógnita, mais uma aula da nossa playlist. Se você ainda não assistiu a nenhuma das outras aulas, irá aparecer aqui um card interativo, onde você vai encontrar uma sequência de aulas que eu preparei para você sobre o estudo das equações, desde os conteúdos que vão dar aquecimento ao conteúdo de equação do primeiro grau. Então, se você ainda não assistiu nenhuma dessas aulas, acesse o card que está aparecendo aqui e assista a nossa playlist completa. Então, vem aqui para a tela do meu computador, porque nós vamos agora introduzir aqui a parte mais conceitual, antes da gente ir para o quadro. Vamos lá. Então, pessoal, para nós introduzirmos aqui o conteúdo de equação do primeiro grau com incógnita, é necessário que a gente entenda alguns detalhes que estão ali inclusos na linguagem falada das equações, que são, primeiro, observe aqui esses dois exemplos. Eu tenho 3x menos 12 é igual a zero, onde a minha incógnita é uma letra que está assumindo um valor desconhecido. Nesse primeiro exemplo, a nossa incógnita é o x. Nós temos dois coeficientes. E o que são os coeficientes na equação? São os números que estão sendo apresentados em forma de operações. Por exemplo, nós temos o coeficiente que nós vamos chamar de a, que será o 3. Nós estamos chamando de a porque é uma forma genérica de representar os coeficientes. E o nosso coeficiente b, que é o menos 12. Aí, mais um dos coeficientes que forma a nossa equação 3x menos 12 é igual a zero. E no nosso segundo exemplo, eu tenho menos 2y é igual a 10, onde a nossa incógnita será o y, certo? E os nossos coeficientes, eu vou ter o primeiro coeficiente, que eu vou chamar ele de a, que será o menos 2. E o segundo coeficiente, que será o b, que ele é igual a menos 10, tá certo? Nós temos que nos atentar, nós temos que prestar bastante atenção nessas informações, o que é uma incógnita, o que é o valor a, o que é o valor b de uma equação. Nós vemos que toda a equação ela pode ser reduzida a essa forma, ax mais b igual a zero, certo? Onde x ele será a nossa incógnita e a e b são números racionais, diferentes de zero, certo? Então esse valor a será um coeficiente e o valor b será outro coeficiente que estarão presentes no conjunto dos números racionais. Então fique atento a esse detalhe. E o valor a ele nunca pode ser igual a zero. Por que ele não pode ser igual a zero? Porque se você multiplicar zero pelo valor x, isso vai ser igual a zero. Então vai anular a nossa equação. Então sempre preste bastante atenção nesses pequenos detalhes. Vamos para o tópico de resolvendo equações. Uma observação antes de começar a resolver uma equação é que o ato de resolver uma equação é você encontrar a solução no universo dado, seja ele dos racionais, dos números inteiros, dos números naturais. Então, quando eu falo resolver uma equação, eu estou falando sobre a solução, o conjunto solução dessa equação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse primeiro exemplo. 5x mais 1 é igual a 36, sendo que o meu conjunto universo dessa equação é igual a Q. E esse Q quer dizer o quê? Conjunto dos números racionais. Agora vamos resolver aqui esse exemplo. Eu tenho 5x mais 1 é igual a 36. Eu irei me utilizar do princípio aditivo. E o meu princípio aditivo, ele me diz que se eu somar um valor de um lado, eu tenho que somar do outro. Então, se eu tenho aqui 5x mais 1, eu vou somar o simétrico de mais 1. E qual é o simétrico de mais 1? O menos 1. Dentro do conjunto dos números inteiros, o simétrico de mais 1 é igual a menos 1. Então, eu vou somar, veja aqui, ó, mais menos 1. Eu estou usando o princípio aditivo. 5x mais 1 mais menos 1 vai ser igual a 36 mais menos 1. Veja que se eu somei menos 1 de um lado, eu vou somar menos 1 do outro. E quando eu faço aqui o joguinho de sinais, quando eu faço aqui o jogo de sinais, x mais menos 1, quando eu tenho dois sinais diferentes, eu irei fazer uma subtração. Então, isso aqui vai ser igual a 5x mais 1 menos 1. Veja que eu eliminei aqui o parêntese e eliminei o sinal de mais, porque mais com menos é menos, certo? Então, ficou 5x mais 1 menos 1 é igual a 36 menos 1. Fiz da mesma maneira aqui, olha, eliminei o parêntese e mais com menos é menos, tá certo? Então, mais 1 menos 1 é igual a zero. Então, eu não preciso colocar. E 36 menos 1 vai ser igual a 35.
Logo eu terei 5x é igual a 35. E agora eu vou usar o princípio multiplicativo para eliminar esse 5 que está multiplicando x e para reduzir esse 35. Então eu vou multiplicar esse 5 vezes x pelo inverso de 5. E o inverso de 5 é 1 sobre 5. Certo? E eu irei fazer da mesma maneira do outro lado da igualdade. Vou fazer 35 vezes o inverso de 5. Ou seja, o inverso de 5 vai ser 1 sobre 5. 5 vezes 1 sobre 5 vai ser 5 vezes 1, que dá 5. E 5 dividido para 5, 1. Então vai me restar o quê? O x. E 35 vezes 1 sobre 5 vai ser 35 vezes 1. E 35 vezes 1 é igual a 35. E 35 dividido para 5 será igual a 7. Fechando aqui a solução da nossa equação, sendo 7 um número pertencente ao conjunto dos números racionais, tornando a nossa equação ali verdadeira. Pronto, pessoal. Visto esse exemplo, vamos agora para aqui para o meu quadro, porque nós vamos agora fazer mais 3 exemplos, bem parecidos com esse primeiro, para que a gente consiga fixar essa ideia que eu estou trazendo para vocês sobre equações do primeiro grau. Então, fica aqui comigo até o final da aula para você entender tudo sobre a equação do primeiro grau. Se você já estiver gostando, já deixa o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas. Então, vamos aqui para o quadro para a gente fazer mais alguns exemplos, tá certo? Vem aqui comigo, vamos lá! Então, pessoal, vamos usar aqui o nosso princípio aditivo, o nosso princípio multiplicativo para resolver de forma mais rápida. Aqui na nossa segunda questão, eu tenho que 7x é igual a 4x mais 5. Eu vou usar o princípio aditivo, eu vou passar esse 4x para o primeiro membro aqui da nossa igualdade de forma negativa, ou seja, de forma simétrica. Eu vou ter aqui o 7x e agora eu vou passar esse 4x negativo e vou manter o 5 no meu segundo membro. Agora em seguida eu vou resolver essa subtração aqui, 7x menos 4x, e 7x menos 4x será igual a 3x, e eu terei que 3x é igual a 5. Aqui eu utilizei princípio aditivo, que eu vou chamar de PA, e aqui agora eu vou utilizar o princípio multiplicativo. Aqui eu tenho 3 multiplicando x, esse 3 vai passar para o meu segundo membro da igualdade, dividindo. Então eu vou ter que x será igual a 5 sobre 3. Veja que o 3 ele estava multiplicando e ele vem para o lado de cá, dividindo. E como não me interessa resolver essa fração, porque o 5 não é divisível por 3, eu vou manter essa fração aqui, olha, 5 terços, ou 5 sobre 3. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Eu tenho aqui que 9x menos 7 é igual a 5x mais 13. Vou utilizar o princípio aditivo no nosso primeiro membro. Aqui eu tenho 9x menos 7. Eu vou pegar esse menos 7 que está aqui negativo e ele vai vir para o lado de cá simétrico, sendo um mais 7. Então eu vou ter que 9x, tirei o menos 7 daqui e vai ficar o 5x mais 13 mais 7. Veja que ele veio para o lado de cá da igualdade simétrica. E eu vou resolver aqui. Aqui eu usei PA, princípio aditivo. E agora eu vou repetir isso aqui, ali, 9x é igual a 5x. Vou fazer essa soma aqui, 13 mais 7. E 13 mais 7 vai ser igual a mais 20. Mais 13 mais 7 é igual a mais 20. Pronto. Agora eu também vou utilizar do princípio aditivo aqui. Só que eu vou utilizar ele para esse 5x. Aqui esse 5 está positivo, ele vai vir para o nosso primeiro membro de forma negativa. Eu vou ter 9x menos 5x é igual a 20. Pronto, vou resolver essa operaçãozinha aqui. 9x menos 5x, isso aqui vai ser igual a 4x é igual a 20. Pronto, feito isso, eu tenho de um lado uma multiplicação. Então eu vou utilizar o princípio multiplicativo, que eu estou chamando aqui de PM. E esse 4 que está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá da igualdade dividindo. Então eu terei que x é igual a 20 dividido para 4. E nós sabemos que 20 dividido para 4, eu terei que x
é igual a 5. Logo, eu terei o nosso conjunto solução, ele será igual a 5. E aqui o nosso conjunto solução, ele foi igual a 5 sobre 3. Um número racional, assim como está sendo dito aqui. Vou apagar aqui rapidinho o quadro para a gente fazer o nosso quarto e último exemplo. Multipliquei um número por 6 e obtive o dobro desse número aumentado de 180. Qual é esse número? Vamos lá. Aqui a nossa quarta e última questão. Achei interessante trazer um textinho para a gente ilustrar melhor tudo que a gente já tem trabalhado. Veja que essa nossa quarta questão, ela nos diz que foi multiplicado um número por 6, ou seja, x vezes 6, ou eu posso escrever como 6 vezes x. Então, multipliquei um número por 6 e obtive. Essa palavra obtive é um sinônimo para igualdade. Então, eu vou colocar aqui o sinal de igualdade. E como o nosso texto nos diz que eu obtive o dobro desse número aqui, o dobro desse número, então eu vou ter aqui 2 vezes x. O dobro desse número aumentado de 180. Então, quando eu falo aumentado, estou falando de mais 180. Então, que 6 vezes x é igual a 2 vezes x mais 180. Tá vendo aí bonitinho? Agora vamos responder, porque a questão quer saber, afinal de contas, que número é esse. Vamos lá? Eu tenho que 6x é igual a 2x mais 180. Vou utilizar aqui o nosso princípio aditivo com esse 2x. Ele está aqui positivo. Ele vai passar para o lado de cada igualdade, para o nosso primeiro membro negativo. Então eu terei 6x menos 2x é igual a 180. E nós sabemos que 6 menos 2 é igual a 4. Então eu terei aqui 4x é igual a 180. E agora eu vou utilizar aqui bem simples, ó. Vou utilizar o nosso princípio multiplicativo. Se você não está entendendo sobre o princípio multiplicativo e princípio aditivo, é porque você perdeu alguma das nossas aulas da nossa playlist. Então acesse o card que eu deixei aqui na nossa tela, porque você vai ser direcionado à nossa playlist com todas as aulas completas envolvendo a equação do primeiro grau. Mas vamos concluir aqui esse cálculo. Esse 4 ele está multiplicando x, então ele vai, a partir do princípio multiplicativo, ele vai passar para o nosso segundo membro aqui dividindo. Então vou fazer aqui em cima, ó, x vai ser igual a 180 dividido para 4. E 180 dividido para 4, vamos fazer aqui essa divisão. Eu vou ter 18 dividido para 4. Isso aqui vai ser igual a 4. 4 vezes 4 é igual a 16. E 16 para 18 sobra 2. E eu vou acrescentar esse zero. Vou ter 20 dividido para 4. E 20 dividido para 4 é igual a 5. Logo, x será igual a 45. E o conjunto solução aqui, pessoal, será 45. Então, se você ficou até aqui o final dessa aula, deixa o seu like e se inscreva no canal, pessoal. Muito obrigado por nos assistir até aqui e fiquem com Deus e até a próxima aula.